Momento de compartilharmos uma palavra nesta noite. E eu creio que hoje é um dia para você ler bastante a Bíblia. Um professor uma vez disse para minha filha que lugar de ler a Bíblia é na igreja. Então vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Você trouxe a tua Bíblia aí? Seja a folha, seja o celular. Então, é o que ele disse, né? Que é para ler na igreja. Eu disse, a Bíblia ela é para ser lida em todos os lugares. É o livro mais vendido até hoje. Não é à toa, disparado. Porque é a palavra de Deus, o nosso Criador, o manual da vida. Mas hoje eu gostaria de convidar você a fazer uma leitura boa aí, para meditar mais ainda nos detalhes do que a palavra de Deus fala. Eu senti muito no meu coração de compartilhar com você uma palavra que está lá em Josué. Então o primeiro desafio é: ache Josué na sua Bíblia. Versículo 24 no capítulo 15. A gente vai ler boa parte desse capítulo 24 nessa noite, mas eu queria enfatizar Josué capítulo 24, versículo 15. Falei 15? Falei 24? Falei 24. Josué 24, 15. É um texto bem famoso, bem conhecido. E quem disse isso foi? Quem foi? Então cutuca a pessoa do teu lado e fala assim: ei, quem disse isso foi Josué. Pra ela saber, foi Josué. Todo mundo lembra quem era Josué? Vamos relembrar. Mas Josué disse assim, ó: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Mais para trás? O pessoal está me mandando mais para trás, tá bom, hein? Não mandou nada aqui para mim. Josué aqui, ele está falando para o povo o seguinte: ó, ou vocês seguem os deuses lá de trás, ou os deuses que vocês estão seguindo agora. Isso quer dizer que Deus eles não estavam seguindo. Ou os do antepassado, ou os que vocês estão aí na terra deles. Agora eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nesse momento o povo não estava com Deus em nenhum momento, em nenhum lugar. E aí Josué então toma uma decisão e fala essa célebre frase: serviremos ao Senhor. Você sabe que na origem da palavra servir, ela está ligada à escravidão, ou serviço, ou trabalho. Isso quer dizer que servir é trabalhar. Então se você vai servir alguém, o fato é que não vai ser moleza, você tem que fazer alguma coisa. Portanto, você trabalha para quem você serve. Entende isso? Você trabalha para quem você serve. A pergunta é: quem é o seu Senhor? Quem você está servindo na tua vida? Isso é uma pergunta para você responder para você mesmo. Agora, se hoje você está aqui nessa noite e você se vê perdido numa escuridão, lembre quem você serve. Jesus Cristo disse que Ele é a luz do mundo, não é? Você está perdido na escuridão? Quem você serve? Se é a Jesus, Ele é a luz. Ele diz que a sua palavra é a lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Está perdido? Corra para a presença de Jesus e a sua palavra. Mas também, algo que eu gostaria de meditar muito com você é que se hoje o seu coração parece frio, então, meu querido, se apoie naqueles que estão pegando fogo. Chega perto das pessoas que estão pegando fogo, porque daqui a pouco você vai sentir o calor.
E daqui a pouco, aquela lenha que estava molhada vai evaporar toda a água. E aí você vai ser uma lenha seca perto de uma lenha que está pegando fogo. E o que acontece? Queima. Pega fogo também. Josué disse algo muito forte, que ecoa até a nossa geração. Eu gostaria de meditar com você nessa noite. Vamos orar? Querido Deus, eis aqui a tua palavra. Eu te peço que o Senhor esteja nos mostrando, através do Espírito da verdade, o teu Espírito Santo, as tuas palavras de vida eterna. Venha nos mostrar aquilo que nós precisamos enxergar para os nossos dias hoje, Pai. Aquilo que está na tua palavra, através do que Josué, teu servo, falou para o povo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Então quero convidar agora você lá para Josué no capítulo 24. Pode deixar o fundinho lá mais baixo, está muito alto aqui. 24, agora vamos ver o versículo 1. Nós vamos colocar aqui na tela para vocês. Primeira parte que eu queria enfatizar com vocês é o Josué do versículo 1 até o 15, que acontece algumas coisas interessantes ali. Mas eu queria te propor uma coisa, para você imaginar Deus dando essa instrução para a sua família. Isso que nós vamos ler agora, você pensa assim: Deus vai falar com a minha família agora, hoje, e que cada inimigo do povo de Deus que ele vai falar aqui, seriam os seus inimigos que você tem enfrentado hoje na tua vida. Então vamos ver o que Deus pode falar com a gente? Versículo 1. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, que era pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Isso antes de Abraão. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra, da além do Eufrates, e o conduzi por toda Canaã, e lhes dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez. E eu os livrei das mãos dele, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgajeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não edificaram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, olha as opções de Josué aqui. Ó povo, se vocês não estão se agradando de Deus, de tudo que Ele fez até aqui por nós,
Aí ele diz: então escolham a quem vocês irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou se aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo agora. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você vê aqui um povo que não está com Deus em nenhum momento, está afastado de Deus, e este aqui era o povo de Israel, que veio da promessa feita a Abraão, e o Senhor fala tudo o que Ele fez por eles. Como nós podemos olhar para as nossas vidas hoje? Talvez nós somos aqueles que criticamos tudo que temos vivido, conforme a palavra de Deus, porque olhamos para pessoas erradas, falhas, e olhamos para essas pessoas e criticamos a Deus. Pessoas que muitas vezes, de uma forma equivocada, transmitem o que a palavra não está falando, e nós olhamos para elas e elas erram, e nós olhamos e dissemos: não, Deus não é bom, olha só esse cara aí, como é que ele é representante de Deus aí? Mas nós somos falhos, não é mesmo? Este povo aqui estava desacreditado. Nós já falamos aqui muitas vezes que o povo que saiu da terra, do Egito, viu tantos milagres, e eu sempre perguntei: Deus, por que hoje o Senhor não abre o mar aí, só assim para eu ver e fecha? Por que não manda um anjo vir aqui e falar? E aí, sabe o que Deus falou comigo? Você viu tudo que eu fiz lá no Egito? O que o povo fez? Chegou no pé do monte, depois de atravessar o mar e olhar para trás e ver o mar indo sobre o exército inimigo, e lá no pé do monte, Moisés demorou só um pouquinho para descer do monte enquanto falava com Deus. O que o povo fez? Bezerro de ouro, e começou a adorar o bezerro. Gente, se Deus fez tudo isso lá, você acha que é Ele mostrando as coisas para a gente hoje, que a gente realmente vai ter um temor? Eles viram com seus próprios olhos o livramento, um povo que vivia 400 anos de escravidão, mentalidade de escravidão, e Deus liberta eles. Eu acredito que Deus pode fazer você enxergar algumas coisas. O fato é, se Ele não fizer, você continua crendo nele? Você continua dizendo: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor? Independente se Ele não responder como eu estou esperando? Você vai dizer? Ou você vai preferir olhar para as cebolas do Egito? Como eles diziam: lá no Egito, era melhor estar escravo lá, comendo as cebolas do Egito. Escravidão não é bom em nenhum momento. Que Senhor eu e você temos servido? Vai ser os deuses dos nossos antepassados? Eu não sei o histórico da tua vida, mas é esses deuses que você vai seguir? Ou hoje você está num lugar de incredulidade e você vai seguir esses deuses? Ou você se posiciona mesmo com Josué e diz: eu e minha família. Josué não disse assim, ó, eu vou servir. Ele disse: eu e a minha família, eu e a minha casa. A tua casa é o primeiro ministério da tua vida. Brilhar a luz de Jesus lá onde você está. Você é homem, você é mulher, a tua casa, filhos, o teu lar. A gente sempre fala, né, que é o primeiro time que Deus te botou para jogar, é na tua casa. Então lá você tem que dizer: o nosso Senhor é Jesus Cristo que morreu por nós, e viver de acordo. E aqui eu ressaltei duas palavras aqui, né? Integridade. Temam o Senhor, temor, né, ao Senhor, e servir como? Com integridade e fidelidade. Servir é trabalhar para quem? Para Deus. Você tem se sentido trabalhando para Deus? Ou você sente que você vem no domingo só para comer? Você vem no domingo só para comer, mas você tem feito a maionese lá na tua casa e levado na reunião da família? Ou você só vai lá para comer? Você fala: não, deixa que o arroz eu faço, e aí você leva na reunião da família no domingo? Ou você só vai lá para comer? Você vem na igreja com o teu coração cheio da presença de Deus, porque você vive com Ele a semana toda, e chega aqui cheio? Ou você vem de barriga vazia e só vem para comer, achando que o que eu vou te falar em 30 minutos, 40 minutos vai ser o suficiente para durar uma semana? Não vai. Não vai. Você precisa ler a Bíblia,
no seu lar, com devocional, se expondo. Você precisa ir num pequeno grupo para meditar no que nós estamos falando. Você precisa orar, ouvir louvor e se expor. Assim, com integridade e fidelidade, trabalhando sim para Deus, servindo a Deus aonde você estiver, sendo luz. Agora eu quero te convidar a olhar agora a resposta do povo na sequência, nos versículos 16 e 18. Depois que Josué falou isso para eles, eu não diria nem falou, diria jogou na cara. O que eles respondem no versículo 16, 24, 16? Ele diz assim: então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Olha, sentiram firmeza? Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aqueles grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra aqui. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Sentiram firmeza no povo ou não sentiram? Deu para sentir? Deu, né? Você viu aí na sua Bíblia, né? Foram eles que falaram, não é o pastor que está inventando, né? Beleza. Aí Josué me solta uma dessa, no versículo 19 e 20. Acompanhe comigo. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Pá! Na cara, né, dona Preta? Doeu essa, né? Eles falaram com tanta convicção e ele fala: vocês não têm condições. Ele é Deus santo. Vocês não têm condições. Ele é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. Sabe o que faltava aqui para o povo, dentre outras coisas? Santidade e zelo. Santidade na sua maneira de viver. Está faltando para mim e para você santidade? Bora correr para melhorar isso. Bora correr para ser mais santo em todas as áreas da nossa vida. E ser zelosos em tudo que o Senhor nos deu para fazer. Seja cuidar da casa, seja no nosso trabalho, seja onde formos, na igreja, aonde estivermos. Sermos cuidadosos, zelosos. Por isso Josué olha para eles e fala: não vai dar certo para vocês, sabe por quê? Porque Ele é santo, Ele é zeloso. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? O quê? Está nos chamando que nós não somos santos e zelosos? Não, Ele não está chamando, Ele está jogando na cara. Ele diz: vocês não têm condições. Será que se Deus olhar para nós hoje, Ele pode ver pelo menos disposição do nosso coração de sermos santos? Será que Ele pode pelo menos ver no nosso coração o desejo de fazer as coisas com zelo? Porque se Deus te deu algo para fazer, é porque Ele bota fé em você. Ele acredita em você. Sabe, eu me olho muito no espelho e falo: meu Deus, eu sou o pai dessa casa. Eu sou o homem que Deus colocou para proteger essa linda mulher e esses 3 lindos filhos. Que eu teria mais 3, 4 facinho. Porque filho é herança de Deus, é um presente. E a gente olha e fala: Deus, será que eu estou sendo zeloso o suficiente com a minha casa? Será que eu estou sendo um homem santo na minha casa? E eu não preciso de ninguém me cobrando, gente. Meu Deus, como eu me cobro. Aí eu fico todo dia dizendo: Deus, obrigado pelas misericórdias que você renova a cada manhã. Porque o Senhor bota fé em mim. Então continua acreditando em mim. Continua acreditando em mim, porque eu continuo caminhando. Eu continuo caminhando na tua direção. Às vezes eu estou rastejando, mas eu estou indo na tua direção. E Deus, Ele só me anima. Ele só me diz: venha. Venha, meu filho. Venha, nem que seja rastejando. Venha. Corra para a presença de Deus. Então Deus nos dá
tarefas e missões na nossa vida. Não é só viver para encher a pança e usufruir de tudo e não tem propósito mais. Não, nós temos que ter santidade sim, zelo em tudo que nós fizermos, porque se nós dissermos eu e minha casa serviremos o Senhor, alguém vai olhar para a gente e vai dizer, esse é santo e esse é zeloso? Ah, sim, beleza, aí sim, sentir firmeza. Mas se não somos santos e zelosos, vamos ouvir Josué ecoando nas nossas mentes, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Você pode olhar para alguém do seu lado e dizer assim, ó, eu acredito que você tem condições de servir ao Senhor. Já fala, eu profetizo sobre a tua vida. Ei, quem está ouvindo, diga amém. Amém. Muito bem, então vamos ver agora aqui, depois que Josué falou isso para eles, o posicionamento do povo, lá no versículo 21. O povo, porém, respondeu a Josué, o que eles falaram? De maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Eu li rápido essa passagem antes e não vi aquela exclamação e ficou assim, ó, de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Eu falei, tá, agora entendi, entenderam a condição deles, não vão servir. Não, de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Beleza, aí Josué diz lá no versículo 22, disse então Josué, vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Aí eles disseram, somos. Responderam eles, disse Josué então, agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Então aqui nós vamos ver a seguir uma direção e um posicionamento a partir do versículo 24. E a Bíblia diz, e o povo disse a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ele ergueu uma grande pedra ali sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então ele disse a todo o povo, vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Deus de vocês. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade, e o sepultaram na terra que recebeu por herança em Timnat-Será, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois dele e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Beleza. Ficou claro aqui o acordo que eles fizeram com Deus? O posicionamento desse serviremos ao Senhor? Sim. Então agora vamos ver a parte que o povo entra para conquistar a terra e Deus é com eles. Mas agora eu quero convidar você, ainda mais para frente, no próximo livro de Juízes, lá no capítulo 2. Porque então chega um momento na terra onde Deus começa a levantar pessoas, depois de Josué, Moisés, Josué, aí ele começa a colocar juízes, os juízes de Deus, para falar com o povo. E vamos ver o que diz lá no versículo 6. Juízes capítulo 2, versículo 6. Fica ligado aí. Já estão entrando na terra agora para conquistar, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que haviam visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado na terra da sua herança, já falamos, Timnat, agora Eres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração. Eu e você somos
uma nova geração. Os jovens dessa igreja são outra nova geração, os adolescentes são uma outra nova geração e as crianças são outra nova geração. Vocês veem quantas gerações nós temos aqui dentro desse local? Muitas gerações. E aqui também há uma responsabilidade que eu e você que estamos aqui temos sobre cada geração. Quanto mais velho, mais responsabilidades, né? Então surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Aqui nós já vemos um problema seríssimo. Se era uma geração dos filhos de Deus, como eles não conheciam ao Senhor? O que vocês sugerem? Que a família não transmitiu. Talvez os filhos daqueles que estavam diante de Josué, dizendo: não, Josué, nós vamos servir ao Senhor, eu e a minha família. Só que talvez eles serviram ao Senhor, mas não passaram direito isso para a família deles, porque eles foram fiéis até a morte de toda aquela geração de Josué. Mas depois, quando surge uma nova geração, não conhecia Deus. Sabe, nós temos essa responsabilidade de transmitir às próximas gerações, seja quais forem elas. Se nós como pais para os nossos filhos, ou onde Deus te colocar, nós temos essa responsabilidade. Se você disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, de transmitir para a próxima geração, porque é eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e aqueles que eu considero a minha família, eu e aqueles meus irmãos em Cristo que se reúnem lá em Tijucas no domingo. Nós temos essa responsabilidade de transmitir para as próximas gerações. Surgiu uma nova geração, no versículo 10, que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Versículo 11, então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e prestaram culto aos Baalins, que eram outros deuses pagãos. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os abandonaram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Versículo 18. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardarão o caminho do Senhor e se andarão nele como o fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Sabe o que eu vejo aqui? Deus, ele não se impõe para nós, mas ele nos propõe um caminho que exige da gente fé e um posicionamento por ele. Ele é cavaleiro,
Então eu e você somos livres para aceitá-lo ou rejeitá-lo. Mas é bom lembrar o que a Bíblia diz, que só Ele tem as palavras de vida eterna, não é mesmo? Então, portanto, a melhor resposta é dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas serviremos com disposição de trabalhar para aquilo que o Senhor colocar na tua mão. Se é cuidar da tua família, é trabalhar, é se esforçar, é como se tornar um escravo da sua própria família, para abençoá-los. Se é no teu trabalho, é trabalhar, não é ser vadio, não é ser ladino, como diz aqui. Mandrião também fala. É trabalhar. Então você pode dizer algo para a pessoa do lado que é certo. Diga para ela assim, ó: no céu não tem lugar para vagabundo. Eita! Agora você pode dizer: graças a Deus que você é um trabalhador, cheio da graça de Deus, disposto a servir onde estiver, amém? Talvez você não está no trabalho que você mais ama fazer, mas sirva com zelo, com santidade, com integridade. Sirva, faça o teu melhor, porque aí sim você está dizendo isso: eu sirvo ao Senhor, eu e a minha casa. Mas não esqueça da sua casa, transmitir para o seu lar, porque esta geração aqui perversa, Deus só não destruiu ela por quê? Porque Deus fez uma promessa um dia lá atrás com Abraão. Ele disse: em ti todas as famílias da terra serão benditas. E Deus vai colocando pessoas, e isso está escrito, gente, para a gente olhar para os nossos dias hoje. Deus continua sendo misericordioso. Deus continua de braços abertos para mim e para você. Sabe quando a gente erra e se sente a pior pessoa do mundo? Ele está lá de braços abertos dizendo: venha, meu filho, bola para frente, vamos lá, estamos juntos. Ele coloca pessoas para caminhar com você, mas a gente precisa buscar como um trabalho, que você quer ter sustento, você quer comer, então trabalhe para ter santidade, zelo, integridade e fidelidade na tua vida. Sabe que buscando esta palavra, chegou a mim um vídeo de umas abelhinhas, e você sabia que a maioria das espécies das abelhas, elas não voam no escuro? Tem um cara que fez um experimento daí num lugar fechado, e daí ele apagou a luz e as abelhas caíram. Simplesmente caíram. Quem sabia disso? Oi, viu? Cultura. A maioria das abelhas, das espécies das abelhas, não voam no escuro, a não ser algumas espécies tropicais, que podem ser mais noturnas, e outras, mas a maioria, elas não voam no escuro. Só que tem poucas pesquisas nessa área e várias respostas para isso, mas algumas respostas direcionam para a falta de orientação na escuridão, porque uns dizem que as abelhas podem ter um senso de direção por causa do sol, por causa da luz do sol, e elas se orientam por causa disso. É uma referência, o sol. Aí eu olho para a minha vida e me vejo sem Deus, o sol da justiça sobre a minha vida. Muitas vezes eu também não perco a referência. Muitas vezes eu me afasto da luz e aí eu caio, que nem uma abelhinha. Caio porque estou longe da luz. Talvez eu me sinto perdido. O que eu faço da minha vida, pastor? Eu não sei mais. Eu me vejo num buraco sem fundo. Eu te digo, corra para a luz, clame a luz, porque nós perdemos a referência longe de Deus. Esse povo jovem aqui, nova geração, que não conheceu a Deus, eles perderam a referência total, sem noção da vida deles. Mas eu e você hoje temos a oportunidade de meditar nisso. Uma das questões também da abelha talvez é ter um modo de defesa. Talvez quando também baixa a temperatura e é difícil o voo, elas caem. E eu descobri que as abelhas precisam estar com o seu interior aquecido para realizar voos. Sabia disso? Você precisa estar com o teu coração aquecido para realizar alguns voos na tua vida?
Olha, isso não é verdade. Às vezes a gente está com o coração tão frio que a gente não parece que está voando, está se rastejando na vida, não é mesmo? Agora, quando você está, não, eu estou voando, como é que está teu coração? Resplandecendo, pegando fogo, estou voando, no meu trabalho, estou voando. Teu coração cheio de ânimo, na minha família, estou voando. Na minha família eu estou voando, com a minha esposa, com os meus filhos. Está aqui, ó. Enche teu coração. Na igreja, no ministério, eu estou voando, eu estou servindo, eu estou trabalhando. Nós precisamos também aquecer o nosso coração. E eu aqueço aonde? Perto da luz, perto do fogo. Deus, Ele quer fazer você voltar a voar, mas Ele também quer dar novos voos para a tua vida. E eu acho que Ele te diz para mim nessa noite: aqueça o teu coração, aqueça o teu coração. E sabe, uma frase que eu disse no começo é que se a gente também precisa queimar, porque nosso coração está tão frio, a gente tem que se chegar perto de quem? Quem está pegando fogo. Quem está pegando fogo lá no teu hub? Quem está pegando fogo aqui na igreja e você olha e fala: poxa, eu queria caminhar mais com essa pessoa. Chega perto, vai, conversa, pergunte, compartilhe vida. Por isso tem pequenos grupos. Por isso nós vamos ter aqui o Café dos Homens no final do mês, para nos reunirmos, para compartilhar vida e para se apoiar um no outro, para continuar caminhando, porque temos as nossas lutas. Assim também as mulheres, que possam se reunir para meditar nessa caminhada, de que se verdadeiramente estamos servindo ao Senhor, estamos fazendo de fato com a nossa casa. Agora, uma das coisas mais interessantes que eu achei é que as abelhas também precisam de descanso e que elas dormem de 5 a 8 horas por dia. E o fato que eu mais achei legal é que às vezes uma abelha, de tanto trabalhar, ela cai no sono e outra abelha ajuda ela a voltar para a colmeia. Você sabia disso? Eu disse para minha esposa: a próxima vez que você vê uma abelha aqui parecendo que está dormindo e duas assim carregando ela, não se envolva. É um grite. Passou 8 horas trabalhando, tadinha, pegou no sono. Mas sabe o que eu também vi? O cansaço pode ser tão intenso nas nossas vidas, só que você pode olhar aí para o lado e tem umas abelhas aí, um zangão que Deus colocou nas nossas vidas. Sabe, tem hora que eu e você não vamos dar conta, e o irmão do nosso lado vai carregar a gente até a colmeia. Isso é maravilhoso e é lindo, porque no outro dia pode ser o outro irmão que está precisando ser carregado, e aquele que já descansou carrega um ao outro. Deus não fez eu e você para caminhar sozinho. Peça ajuda, peça ajuda. Encontre alguém aqui que você consiga abrir teu coração e falar: irmão, preciso de uma oração. Nem que você nem fale o motivo, só ora por mim aí. Irmão, vai orar, deixa o Espírito Santo de Deus usar ele. Ou encontre alguém para você abrir o coração, o líder do pequeno grupo, seja quem for, alguém que vai te falar da palavra de Deus, que realmente serve ao Senhor e com a sua família, para você caminhar junto, porque Deus não te fez para caminhar e nem voar sozinho. Quem Deus tem colocado do teu lado para voar com você? Se essa pessoa está do teu lado, olha para ela, aperta mais ela e fala: ei, é uma honra voar com você, porque eu sei que quando eu estou cansado, eu posso contar com você. Quantas vezes eu capotei trabalhando e minha esposa foi lá levar uma cobertinha, foi lá levar um cafezinho, uma bolachinha. Quantas vezes? E eu trabalhando e ela falava: não, isso quem foi uma bênção, mas foi só você que fez isso, não fui eu. Por que você fala sempre nós? Eu falei: por quê? Aquele cafezinho
quentinho que me aqueceu, aquela bolachinha que me deu um ânimo. Naquele momento eu era uma abelha dormindo. E você veio e me trouxe ânimo. Sabe, a gente também tem que pensar em ser essa abelha para as pessoas que estão ao nosso lado. Isso também é servir ao Senhor. Isso é dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu sou falho, mas eu quero ajudar uns aos outros. Porque eu também preciso de ajuda. Ei, se você tiver uma coisa que você sabe, você não sabe tudo, mas uma coisa, aquela coisa você pode ajudar o próximo. E quando você ajuda o próximo, sabe, Deus ele vai suprindo as tuas necessidades. E nós precisamos buscar essa ajuda. Para terminar, eu queria convidar você a abrir lá em 1 Coríntios. Achou 1 Coríntios? Deixa aberto aí no capítulo 12. Deixa eu te falar uma coisa antes. Enquanto a maioria das abelhas elas evitam voar à noite, há algumas que desenvolvem essa habilidade. Os olhos delas são maiores, são melhores. E elas desenvolvem essa habilidade. O Espírito Santo falou comigo, sabe? Que nós precisamos aprender a desenvolver essa visão dessas abelhas que se adaptaram. Por quê? Porque quando vier a escuridão sobre a tua vida, você vai saber o caminho de volta. Porque está aqui, ó. Quando você se sentir mal e perdido, a obediência vai estar aqui. A santidade vai estar aqui. A fidelidade vai estar aqui. E aí a tua visão vai ser para aquele que é santo, para aquele que é zeloso, para aquele que é fiel, para aquele que é justo. E mesmo que você se afastou tanto e se vê na escuridão, você ainda vai ter dentro de você essa visão aprimorada pelo Espírito Santo. E você vai dizer, não, Deus, eu vou para a tua palavra, eu vou buscar a tua luz através da tua palavra, eu vou buscar a tua luz através da oração, falando contigo, eu vou buscar a tua luz indo lá na igreja, ouvindo palavra, eu vou buscar a tua luz lá no meu carro, colocando músicas que remetem a ti, que fazem voltar a minha cabeça para ti, que fazem o meu olhar voltar para ti. E aí você vai saber voltar para a casa do Pai. 1 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 7, Paulo fala da sua fraqueza e de como nós que somos fracos, somos aperfeiçoados na nossa fraqueza. Talvez hoje você se sente fraco. Deus, eu estou fraco, falho, erro, como é que eu vou servir? Se Josué chegasse aqui hoje e falasse para mim, vocês não têm condições, eu diria, é isso mesmo, José, você está em toda razão. Você vai dizer, não, José, eu tenho condições, dá um tempinho aqui para eu respirar, eu vou melhorar. E aí você vê Paulo mostrando fraqueza, o grande Paulo. E lá ele diz no versículo 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações que ele teve, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui eu não quero te enfatizar o que era o espinho de Paulo, não interessa, todos nós temos o espinho na nossa carne, aquilo que nos traz dor ou decepção quando olhamos para nós mesmos. Mas ele diz, versículo 9, 2 Coríntios? Então vamos para 2 Coríntios lá. Falei o primeiro? Coloca lá o 2 Coríntios. Isso mesmo. Eu gosto de alunos que prestam atenção na aula. 2 Coríntios, vou ler de novo. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações,
foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Você tem um mensageiro de Satanás que te atormenta durante a tua semana? Todo mundo tem um enviado do diabo, como dizia o irmão Lázaro, para atormentar, não é verdade? Meu querido, se acostume, ele vai estar lá todo dia. Ele ou eles vão estar lá. Só que a Bíblia diz que quem está ao nosso redor? Os anjos do Senhor estão conosco, para batalhar conosco, batalhar por nós. Então beleza, não tem problema, se você tem um espinho na tua carne, vai melhorando, vai buscando. E aí Deus chega para ele, vê a fraqueza dele e diz assim, ó: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que eu creio que Deus quer falar para a gente hoje? Se você se sente fraco, Deus está te dizendo que Ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você simplesmente precisa se posicionar e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a Bíblia continua dizendo: portanto eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades e nas perseguições e angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Que tipo de fraco que é forte? Aquele que serve ao Senhor. O fraco que não serve ao Senhor, ele é fraco mesmo. Agora, aquele que serve ao Senhor, mesmo ele tendo fraquezas, Deus fala: ei, eu me aperfeiçoo na tua fraqueza. Se você se sente fraco hoje, tenha um posicionamento como de Josué de fato, que tem sido transmitido ao longo dos séculos, desafiando até hoje as famílias e pessoas a fazerem uma escolha consciente de seguir a Deus. Gente, hoje em um mundo ainda cheio de distrações, pressões, a declaração de Josué nos desafia a reafirmar o nosso compromisso com Deus. E quando a gente faz isso, a gente experimenta paz no meio do caos, proteção, bênçãos que vêm de uma vida dedicada a Deus. E que eu e você possamos todos dizer com confiança: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria convidar você a se colocar de pé nesta noite, para nós orarmos. Creio que esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Não sei o que o Espírito falou com você, mas Ele falou comigo muitas coisas. E só Deus sabe a condição que está a tua alma nesse momento. Só Deus sabe como você chegou aqui. E esse é o momento de você com Ele dizer: Deus, eu estou aqui, apesar das minhas falhas, apesar das minhas fraquezas, eu quero dizer: eu estou aqui, eu vou continuar caminhando na tua direção, eu não vou voltar atrás, é daqui para melhor, porque eu creio no Deus que me tirou da escravidão, do pecado. Assim como o povo no Egito, também eu vivia no pecado, hoje não mais, embora muitas vezes pecamos, mas estamos aqui, porque nos posicionamos, e somos como aquela pedra, testemunhas uns dos outros, da nossa declaração de fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, vem sobre cada família representada aqui. Ore pela tua família agora. Comece a levantar um clamor pela tua casa agora. O pai, a mãe, os filhos. Faça a tua oração agora. Diga a Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu quero orar, Senhor, pela minha família. Por mais que ela não seja perfeita, Senhor, eu me coloco, Senhor, na brecha por eles agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que a próxima geração possa conhecer a Deus. Que a próxima geração da minha família possa ter experiências com Deus, que a próxima geração possa servir a Deus, possam adorá-lo em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus,
vem sobre a nossa família, vem sobre a nossa família, Espírito Santo de Deus. Queremos trabalhar, Senhor, sim, ajuda-nos, Pai, a trabalhar na nossa casa, no nosso lar, sobre a vida dos homens, sobre a vida das mulheres, sobre a vida dos filhos, Pai. Vem trabalhar na nossa fraqueza, Senhor. Vem se aperfeiçoar na nossa fraqueza, para que juntos possamos glorificar o Teu santo nome. Comece a orar agora pelo teu trabalho. Talvez você está sem trabalho. Clame a Deus agora, diga a Deus, eu estou precisando de um trabalho. Eu quero me dedicar, Senhor, dessa vez com mais zelo, com mais santidade. Comece a falar com Ele, onde você está, as angústias do teu coração. Deus, nós colocamos o trabalho de cada um que está aqui, Senhor. Aqueles que talvez ainda estão estudando, Pai, não estão na época de trabalhar, mas o estudo também é o trabalho. Que haja consciência, Pai, que tudo que estamos fazendo, Deus, temos que fazer com zelo, temos que fazer com santidade, para glorificar o Teu nome, para mostrar o nosso posicionamento diante de Te servir, Pai. Nós colocamos os trabalhos representados aqui nesta noite, Pai. Coloca a Tua mão sobre cada um, Senhor. Amanhã que estará acordando para o seu trabalho, Pai, dando ideias, Pai, dando direcionamento, dando capacitação. Aqueles que têm tido dificuldades, Pai, no seu trabalho de aprendizado, Senhor, vem, Senhor, agora encher esse coração de ânimo, de disposição para aprender, Pai, para melhorar, para crescer, para evoluir, para se adaptar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ore também pela igreja. Talvez você tenha servido aqui neste lugar a vida de outras pessoas, ou talvez você não tenha servido, mas gostaria de servir. Coloque o seu coração diante de Deus. Pense nas pessoas que Deus colocou para caminhar com você. Ore uns pelos outros. Neste momento eu quero convidar você a sair do teu lugar, escolher uma pessoa ou um grupinho para vocês orarem juntos uns pelos outros, porque nós não queremos estar aqui se reunindo num domingo apenas para fazer uma reunião. Nós queremos ser família, nós queremos sim demonstrar este amor servindo. Então saia do teu lugar, escolha uma, duas pessoas, quem você sentir no teu coração. Orem juntos sobre a palavra de hoje. Libera uma palavra sobre a vida dela, que você sentir no coração. Escolha alguém, pode ser um desconhecido que talvez não recebeu um abraço quando entrou aqui. Se o Espírito Santo de Deus mostrou ele, vai até ele, abraça ele, diga algumas palavras, ore com ele nesse momento. Jesus, nós liberamos palavras de vida eterna sobre os nossos irmãos e irmãs que estão aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, da tua graça,
derrama do teu amor. Oh Espírito Santo de Deus, não fomos criados para voar sozinhos. Estamos aqui, Deus, nos esforçando como aquelas abelhas trabalhadoras. Trabalham tanto, Senhor, para construir, trabalham tanto para espalhar, Senhor, vida pelo mundo. Nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus, derrama nessa noite a tua graça aqui, derrama a tua misericórdia, se aperfeiçoa na nossa fraqueza, hoje aqui, Espírito Santo de Deus. Glorificamos o teu nome, Pai. Glorificamos o teu nome nesta noite. Amém. 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 Glórias a Deus. Você pode voltar para o seu lugar. Espero que você medite profundamente nesta palavra. Que Deus possa ter falado com você, encontrado um coração aberto. Mas continue firme na sua decisão, no seu posicionamento daqui para melhor, dizendo: eu e a minha casa. Amém. Amém, glórias a Deus. Eu não sei para você, mas essa palavra ela veio como uma flecha para o meu coração, porque a palavra de Deus ela é sempre viva, ela é sempre eficaz e ela sempre dá frutos. Que ela tem encontrado no nosso coração um solo fértil e pronto e preparado. Amém? Tome posse dessa verdade, sabe? Se posicione. Se você é o único lá na sua casa que tem desejo de servir ao Senhor, não aceite isso. Declare que o Senhor vai resgatar todos eles. Nenhum pode fugir dos braços de amor do Senhor. Amém? Então vamos orar para encerrar esse culto. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque estamos aqui. Estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos ser incendiados por ti, pelo teu amor, Senhor. Pai, nos faz como o exemplo que o pastor deu, uma lenha que queima. Pai, que os nossos corações possam queimar de amor por ti, que nós possamos ser tocados por ti nessa semana, que nós possamos abraçar com os teus braços, abençoar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Pai, usa-nos, Senhor, como uma ponte para alcançar aqueles que estão perdidos lá fora. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos porque cremos que o Senhor derramou algo sobre as nossas vidas nessa noite. Nós cremos que o Senhor derramou algo sobre a nossa casa nessa noite, e nós tomamos posse de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, derrama das bênçãos que o Senhor tem para cada um. Derrama, Senhor, da cura, da transformação, derrama do renovo. Senhor, da tua graça possa se derramar sobre as nossas vidas. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém? Você quer receber um presente? Abre aí suas mãos então. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa. Vá, vença e volte semana que vem, em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem, queridos. Não vai embora sem cumprimentar aí pelo menos 3 pessoas. Até semana que vem.